o, o meu canal, que aí quem não acompanhar, quem quiser ver de novo, né? Tem que estar muito apaixonado para querer ver de novo. Mas o que é que acontece? Sem brincadeira. Eu acho que é esse, João Leal Júnior, basicamente é. Eu vou confirmar aqui, peraí. Depois eu confirmo, que agora não dá. Mas, então depois eu mando. Mas assim, quem quiser ver, quem não acompanhou, quem não pôde ver a aula, né? Aí depois vê pelo YouTube. Agora, para que é melhor, né? Porque o YouTube, ele não tá pegando tudo como eu tô falando aqui. Então, assim, o que que acontece? Vamos passar aqui por essas contas, né? A circunstância do que é que o, o, o Código Civil manda fazer. E vamos passar aqui para falar para vocês que, se não for feita a contabilidade regular, aí duas coisas básicas. Primeiro, não dá para pedir recuperação judicial. Porque para pedir recuperação judicial tem que estar com a contabilidade regular. Tem que estar com ela feita e registrada na junta comercial. Outra circunstância é que não dá para usar a contabilidade em seu próprio favor como prova, porque o que é que ocorre? Estando a contabilidade inteira regular, ela estando perfeita, ela serve como prova até em favor do empresário, certo? Ela serve até em favor do empresário como prova. De modo que, o que é que pode ocorrer? Se houver uma demanda em que se queira levantar um valor que seja devido pelo empresário, ou até que outra pessoa deva a ele, o juiz pode pedir para exibir os livros. Sendo principal, né, que a lei ainda fala isso, o livro diário, mas que está sendo substituído pela contabilidade por meio de fichas ou registros eletrônicos, principalmente em relação às pequenas e microempresas que usem o Simples Nacional. Mas basicamente dá para usar, né? Então o empresário ele tem primeiro direito ao sigilo contábil, não é isso? Esse sigilo é relativo, tá? Porque uma vez que se instaure um procedimento administrativo de apuração de tributação, o fisco pode, o fisco, todo tipo de fisco, o INSS, até os auditores do trabalho podem pedir para ver a escrituração, né? Os livros obrigatórios do empresário. E assim chegar, né, a uma posição do que é que o empresário deve ou não. É importante então estar também para isso com os livros regulares, porque pode haver, né, uma circunstância em que se o auditor ele não consegue ver lá, ele não consegue identificar o tanto que o empresário pagou, deixou de pagar, se está de acordo ou não, ele pode, a lei permite isso, arbitrar, né? Vocês podem ver isso em tributário, arbitrar o valor que é fato gerador daquele tributo, faturamento, lucro, né? E assim o empresário vai ter esse arbitramento feito, logicamente, por uma estimativa maior, né? O fisco ele não. O auditor ele não vai poder fazer um favor, né, algum tipo de prevaricação. Ele vai sempre estar estimando a maior. Até
um princípio que tem gente que fala ainda, é um princípio antigo, mas que nesse caso tem a ver, que é o indúbio pro fisco, ou seja, não havendo assim como levantar a escrituração, na dúvida, você acata, né, você vai considerar válida o arbitramento a partir dos elementos que tiver. E aí é sempre pelo máximo, nunca pelo mínimo. Tendo um empresário direito a esse sigilo, quando é que esse sigilo pode ser levantado? Ou de forma ampla ou total, quando envolver algum questionamento por parte de alguma é, figura legítima para isso, tal como um sócio, né, um sócio quirografário, que diga que não está tendo acesso aos livros e tal. E aí, ou melhor, quirografário foi mal, desculpa. Um sócio não administrador que diga que não teve acesso ao livro e tal. Sócio meramente cotista, né, que se fala. Aí ele terá acesso à contabilidade toda da empresa, né? Ou então, para levantar uma situação incidental, como eu estou falando aí, como eu falei aqui, de saber se o empresário deve um determinado valor para alguém, né, verificar pelas contas de remessas, de entrada, saída de valores, de mercadorias, se ele está devendo ainda alguma coisa para algum fornecedor, né? Ou se até algum cliente deve algo a ele. Então aí vai se fazer uma exibição parcial. Tanto que o Código Civil, no seu artigo 1191, ainda fala da ação cautelar de exibição de livros. Hoje em dia você não estaria falando em cautelar, né? Estaria falando em tutela antecipada. Mas de qualquer maneira vai valer. Por quê? Aí você vai ter uma formação prévia de prova para depois fazer a demanda conforme a prova lhe seja favorável ou não, né? Então, o que vocês precisam saber é que há, assim, um sigilo, né? Esse sigilo pode ser levantado totalmente pelo juiz. Esse sigilo não vale para o fisco, assim, desde que o fisco instaure, né, um procedimento relativo àquela tributação, aqueles fatos geradores, aquela fiscalização que se esteja querendo levar a cabo. E ainda pode-se ter a exibição parcial até para fazer prova a favor do próprio empresário. Não é isso? Tudo bem? Alguma dúvida? Dá para o chat, ver se alguém tem alguma dúvida, que quiserem falar comigo. Podem perguntar aqui pelo chat também ou abrir o microfone, vocês que sabem. Então vamos falar do estabelecimento. O que é o estabelecimento empresarial? O estabelecimento empresarial é o que nós chamamos em direito de universalidade de fato. Vocês veem que há uma universalidade de direito ou uma universalidade de fato, conforme haja bens, elementos, né, unidos a alguém por um vínculo jurídico, por uma razão jurídica, né? Por exemplo, um espólio. Ali é uma universalidade de direito. Pode ocorrer de o camarada ter um terreno aqui, ter uma casa colar, ter uma fazenda não sei aonde, né? Ter ações, e nada disso tem uma coisa a ver com a outra, mas o que tem a ver, que os une é estarem todos na titularidade do de cujos, daquele falecido, né? Cujos bens têm que se inventariar e que compõem um espólio, então aí é uma universalidade de direito. Agora, quanto ao estabelecimento, é uma universalidade de fato, né? Porque
são vários bens que estão afetos ao funcionamento daquele estabelecimento, daquela unidade do empresário. Pode ser um restaurante, uma loja, uma fábrica, uma mineradora, ou melhor, um sítio de mineração, né? Então, é uma mina, né? No caso, um sítio de mineração, uma mina. Então, aí ali aquilo vai ser um estabelecimento, vão ser vários bens que lá estão a serviço daquela atividade. Esses vários bens podem ser veículos, podem ser máquinas, equipamentos. Num restaurante podem ser freezers, todo aquele equipamento da cozinha, né? Tudo isso aí vai estar organizado para propiciar o lucro para o empresário, né? Para aquela atividade. Fim, que é o lucro, né? A finalidade principal da empresa para o empresário é o lucro, logicamente. E meio, que é como ele vai realizar aquele lucro. Então, vai ser como? Pela produção de bens, transformação de bens, ou distribuição de bens, comprar no atacado para vender no varejo, ou ainda, né, pela prestação de serviços. É um misto dos dois. Então, assim, aquilo dali vai se dar através daquele estabelecimento, daquele local, né? Então vai ser uma universalidade de fato, um centro de negócios. Tem quem fale também em aviamento, aviamento no sentido de organização. Ah, o meu aviamento. Ninguém fala mais isso, mas falava-se no sentido de organização daqueles bens, né, postos ali naquele estabelecimento para, como eu estou falando, a atividade meio, a atividade fim da empresa. E pode também ser considerado como bem do aviamento os chamados bens incorpóreos, né? Que aí vão ser o quê? Vai ser, por exemplo, o próprio nome do estabelecimento pode ter um valor, a marca que possa por ele ser utilizada, ainda créditos que se possa ter junto a cliente, não é isso? Tudo isso aí pode compor, né, também. Esses bens incorpóreos podem compor também o estabelecimento. E o próprio estabelecimento, ele tem um valor inerente, pode ter um valor inerente, que é um valor como ponto comercial. O que é que vem a ser o ponto comercial? Ele é o local para onde vão se dirigir os clientes, a chamada freguesia, né? E por conta disso, aquele local tem um valor, né? Porque já há clientes que devem estar habituados a procurar o, os bens, os serviços daquele determinado empresário, daquele comerciante ali naquele local, não é isso? Então o ponto, ele tem um valor, tanto pela organização, que é difícil você pôr tudo no local, né? Comprar tudo, arrumar tudo direitinho para tudo funcionar, tanto pela organização, como também pela clientela que se fixa em razão daquele ponto. Não é isso? Hoje há também a noção do ponto virtual, né, do estabelecimento, até do estabelecimento virtual. O site como conjunto de páginas, né, de uma determinada empresa, que os clientes estejam habituados a procurar lá e encontrar produtos e até saibam que aquela empresa entrega com
uma determinada velocidade, né? Por exemplo, esse computador aqui eu comprei para dar aula a Vossas Excelências. Comprei pela Amazon, chegou rapidinho, mas eu previ chegar, por exemplo, no fim do mês passado, chegou uma semana antes. Então isso aí já é algo que agrega valor, entendeu? Quando você for comprar, aí você diz, entre Americanas, Casa Bahia, o Amazon, pode ser Amazon, porque a logística dela é melhor, então já agrega um valor ao chamado estabelecimento virtual, não é isso? E aí, assim, o direito, ele tem, ele dá uma valorização a esse estabelecimento, tá? Existem duas situações aí básicas que a gente tem que estudar. É a garantia, como a gente fala, de inerência no ponto, né? Quando o ponto não pertencer ao empresário, quando for um imóvel alugado, aí vai ser conforme a Lei de Locações, Lei 8245 de 1990, que num primeiro momento, né, essa regulação se deu através da chamada Lei de Luvas. A Lei de Luvas tem esse nome porque o que é luva? Que a gente fala assim em relação a contratos em geral. É a indenização que se paga por conta da quebra de um contrato, não é isso? Isso se costuma falar, por exemplo, em relação a artistas. Hoje em dia tem uma legislação própria, eu não conheço bem quanto a jogadores de futebol e outros desportistas. Mas basicamente, por exemplo, um artista, ele tem um contrato com uma emissora de televisão, na rede emissora de televisão. Aí vem outra e oferece um determinado valor melhor para ele trabalhar lá com eles. Pode? Depende. Se for um contrato por tempo determinado, aí o que vai ser o caso? Vai ser o caso de se fixar ou se pagar a indenização que já está lá prevista em contrato. Entenderam? E pode ser, em geral, de 1 ano da remuneração do artista. Então, quem quiser obter esse artista vai ter que pagar aquele valor. Quer dizer, é a luva, é a indenização por conta da quebra de contrato para que ele possa se ver livre daquele contrato ali. Geralmente quem paga é quem quer o artista para si, né? Quem quer fazer um novo contrato com esse artista. Então a mesma coisa aqui em relação ao estabelecimento. Existe aí o que se chama de luva, né? Quando um empresário está com um estabelecimento num imóvel alocado e ele quer assim passar o estabelecimento, ele fala assim, passa esse ponto. Você vê às vezes o cara botar uma placa, tem às vezes você vê uma placa assim, passa-se este ponto. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem está passando o ponto não é dono do imóvel. O que ele apenas tem é um contrato de locação. Mas ele está querendo passar o ponto com tudo que está lá. Ele está querendo passar o estabelecimento, inclusive com a freguesia. Então, assim, é para quem comprar avaliar que vai ter condições de ter uma renda, um lucro muito maior, né, do que o que for preciso para pagar o aluguel, do que começar do zero em algum local, né? Então aí ele vai dizer assim, eu estou passando o ponto e a luva, ou seja, o valor, né, para eu deixar de ter esse contrato, passar o contrato para você, vai ser tanto. E o nome técnico disso aí, passar o contrato, que o povo fala ceder contrato e tal, não, não, não. Olhem só, a gente cede crédito, entendeu? O que existe aí é exceção de crédito.
Agora, quanto a contrato, não existe cessão de contrato. O que existe aí é um trespasse de contrato, tá? Então, o nome técnico não é cessão de contrato. O pessoal pode até falar isso. Pode ver até advogados até muito bons e tal falando isso aí. Porque dificilmente o pessoal, é, alguém lembra, sabe? Mas, sei lá, se são meus alunos, você tem que saber, né? Então, assim, o nome é trespasse de contrato, tá? Então, quando alguém tem um ponto, diz assim, ah, eu tenho esse ponto, quer dizer o quê? Que o imóvel não é dele, é um imóvel alocado, né? Então ali ele quer passar o ponto para alguém, aí ele está oferecendo, eu vulgarmente falo, ah, estou passando o ponto, quero tanto de luva, né? Então eu quero que esse valor como contrapartida pelo trespasse do contrato. Em geral, para isso é preciso que ou o contrato preveja, né, essa possibilidade, ou que o locador esteja de acordo com esse trespasse. Porque, a princípio, o contrato é com aquele locatário, né? E pronto, acabou. Agora, assim, o que costuma ocorrer é a, a prorrogação sucessiva do contrato, né? E existe a possibilidade de esse contrato ter, assim, tantas prorrogações ou já ser feito por um tal determinado tempo, a ponto de dar direito ao locatário à renovação, certo? Então é isso que a gente vai ver aqui, que para renovar, ó, tem aqui nesse plano de aula, eu estou invertendo só assim, não estou falando de alienação ainda, entendeu? Estou falando no plano de aula aí você vem o requisito para garantia de inerência do ponto, tem aqui, ó, garantia de inerência no ponto quando o imóvel não pertencente ao empresário. Tem a lei, que é a lei 8245 de 90, né, que é assim, a lei que foi feita depois da lei de luvas, porque a lei de luvas ela era da década de 30 do século passado. Ela foi editada por Getúlio Vargas, né? Foi uma das leis que Getúlio Vargas quis pôr para proteger o comércio. Então, assim, quais são os requisitos que tem aqui, ó? Primeiro, o empresário, né? Normal. Depois, aí, ó, o tempo mínimo de 5 anos por contratos escritos, inclusive por sucessores, ou seja, pode ocorrer de ter um contrato no nome de um pai, depois aí no nome de um filho, ou então de outra pessoa que tenha herdado, né, o estabelecimento. Agora, tem que estar escrito, o contrato tem que estar escrito por pelo menos 5 anos, tá? Tem que ter um ou mais contratos escritos por pelo menos 5 anos. A mesma atividade, tem que não ter mudado de atividade por ao menos 3 anos, né? E o mais importante, que se vocês forem fazer prova de OAB, o pessoal quiser perguntar esse tipo de coisa, é inevitável entrar nessa seara aí, ó. Tem que entrar com a ação renovatória entre 1 ano e 6 meses antes do fim do contrato atual, não é isso? E propor um valor de aluguel compatível com o praticado no local, porque pode ocorrer do locador ele não ter nem argumento contrário, né, mas arguir que aquele valor está defasado, que no local se pratica aluguéis muito maiores do que aquele que o locatário está propondo. Aí é feita uma prova pericial, né? Em geral, o juiz manda um engenheiro, um corretor de imóveis, alguém assim que conheça, que tenha condições de avaliar. Esse pessoal vai fazer a verificação assim por jornais, por negócios que se possa verificar que foram realmente feitos, né? Até por aluguéis que tenham sido registrados no registro de imóveis. E aí ele vai dizer qual é o valor que deve, né, ser cobrado ali por aquele aluguel, por aquele estabelecimento, como aluguel por aquele estabelecimento. Então, assim, há essa possibilidade de defesa do locador. Ele alegar que o valor é bem menor, né, do que
E assim não é uma defesa contra a renovação, é uma defesa apenas para aumentar o valor do aluguel. Aí tem que propor a ação, isso aqui é importante, é não esquecer esse prazo, viu? Quando vocês fizerem prova, OAB, ou outra prova assim que mexa com empresarial, o pessoal pode perguntar. A renovatória entre 1 ano e 6 meses antes do fim do contrato, tá? É comum, inclusive, às vezes, você vê mesmo muito isso em relação a banco. Os bancos têm uma atividade lucrativa fabulosa, né? É quem tem mais lucro no país da gente, aqui no Brasil. Por conta disso, às vezes, eles fazem o seguinte: eles vendem o próprio imóvel, eles vendem o imóvel já com o contrato de aluguel em adendo. Já fazem a venda com o aluguel em adendo. O camarada que compra, eles fazem uma proposta pública, né? Aí vem se alguém aparece, o camarada que compra já fica com o contrato de aluguel lá especificado e já vai de acordo com essa situação aí de renovação, né? A cada, a cada período, né? De 5 anos, conforme for. Então, assim, essa é a defesa possível, alegar que o aluguel está menor do que o praticado na região. Agora, pode ocorrer também assim, que se faça algumas defesas que ilidem a renovação contratual. Qual é? Primeiro é ter um terceiro que faça uma proposta melhor. Mas aí tem que pagar a indenização. Né? Isso é como se o locatário fosse obrigado a vender, a vender, melhor dizendo, não é vender, né? A passar o ponto, a receber a luva, né? Então tem essa possibilidade. Outra é a reforma determinada pelo poder público, também dizer que vai usar para si mesmo, aí também tem que indenizar se for mantida a atividade, já que haveria, né, um enriquecimento sem causa, né, do dono do imóvel que entrasse no imóvel e quisesse manter a atividade porque ele estaria ficando com a clientela do anterior do anterior empresário, né? Então aí por conta disso, se ele mantiver a atividade, se ele retomar o imóvel para uso próprio, mantendo essa atividade, aí ele tem que pagar essa indenização, tem que pagar a luva. A mesma coisa se for para mudar um estabelecimento de ascendente, descendente, cônjuge há mais de 1 ano. Então essas exceções estão aqui, acho que não tem muita dúvida, né? Em relação a shopping center, outros imóveis que tenham assim destinação já a partir da obra, né? Conforme seja, o camarada pega um imóvel, amplia, reforma ou até constrói do zero, já estabelecendo que vai ser para tal locação. Pode ocorrer. Aí, nessa situação, não é antijurídico exigir já o valor da luva, né? O valor do ponto. Quando o shopping é feito, em sendo, né, um shopping que se espere, né, que haja uma grande procura, né, um grande afluxo de clientes, aí já se cobra o ponto do pretendente à loja, né, o pretendente a ser lojista naquele shopping. Ele já tem que pagar o ponto ali. Que eu botei assim, res esperata, né? Porque assim, o pessoal fala que
já tem essa expectativa de ter a clientela, né? Não é preciso trabalhar todo um tempo, como no comércio de rua, para que a clientela identifique aquela loja como uma loja de qualidade, que sempre seja buscada pelo cliente. Aí também não é antijurídico, né, num contrato de loja com shopping center que haja uma parte variável do aluguel. Aí, em geral, é cobrado o aluguel, o condomínio e ainda uns fundos, tais como os fundos de promoção. Por exemplo, quando chega no fim do ano, aí esses shoppings, eles contratam toda uma equipe de Papai Noel, Mamãe Noel. Tinha um amigo meu que numa época como agora, né, que tá para começar, que agora daqui a pouco começa, os shoppings começam a tocar Jingle Bell. Ah, eu acho aquilo um tiro no pé. Eu quando eu entro no shopping e ouço Jingle Bell, pô, me dá uma vontade de sair correndo, né? Deixa eu ver o que que vocês escreveram aqui. Pelo código, código da turma. Pois é, tá tudo lá. Lá no Classroom, no mural, né? Na parte introdutória do Classroom que tem aí o código, né? Tem o código. Vou ver aqui qual é o código que tem. Código da turma. O código da turma todo mundo a essa altura acho que tem. Se tem alguém que não tenha, né? Então deixa eu copiar aqui e botar aqui. Se tem alguém que não tenha, tá aqui. Ctrl V. Código da turma. Que aí você olha lá que tem tudo aí, ó. Pô. Tem essas anotações aí, né? O plano de aula. Tem. O plano de aula, inclusive, importante falar isso aí. Ele é antigo, tá? Tem coisas que vão mudando conforme for. Eu vou até postar outro. Vou apagar esse antigo, vou postar outro, porque, por exemplo, tem uma referência a uma lei antitruste antiga, né? Daqui a umas aulas, assim, acho que a próxima, no máximo, a gente vai falar. E aí, né, é uma lei nova. Então a gente está sempre tendo que atualizar esse plano de aula aí. O plano de aula tem o livro do Fábio Lhoa, tem um livro meu, né, que eu queria ver se a gente atualizava, mas acho que não vai dar tempo. Vamos ver. Então, assim, tem essa parte variável do aluguel, né? Então, eu estava falando, nessa época é isso. Por exemplo, pega um valor de fundo de promoção. Para quê? Para decorar, para contratar Papai Noel, Mamãe Noel. Tinha um amigo meu que nessa época ia pro shopping paquerar de Mamãe Noel, porra. As meninas, coitadas, estão lá, tendo que ficar em pé para pegar os meninos, botar no colo do Papai Noel, tirar do colo. E aí vem o maluco lá, oh, 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 tá doido. Aí assim, existe essa circunstância desses fundos, então é uma parte variável ampla, né? O camarada, muita gente não quer saber de shopping por isso. Acha que consegue ganhar mais no comércio de rua, porque não tem tudo isso. Embora hoje haja uma tendência de se ter um comércio de rua organizado, né? O pessoal é convidado, os empresários, os comerciantes, a fazer parte dos chamados clubes de diretores lojistas daquela região. E aí é a mesma coisa, tem valores que são cobrados, o cara faz parte do clube. Não é um negócio tão incidente quanto o shopping, que se você não pagar, também outras coisas que tem no shopping, obrigações extras, né? Por exemplo, eu botei aqui, abertura e fechamento de loja em determinado horário, né? Tem necessidade, submissão à vistoria. Às vezes o cara alega que está vendendo tanto porque tem um percentual, pode ocorrer, né? De ter um percentual variável que tem que se pagar ao shopping conforme o faturamento. Aí o shopping manda umas figuras ficarem lá vendo quanto que o cara está vendendo mesmo por dia e tal. O shopping é assim, né? No caso, a administradora do shopping, né? Quem são os administradores? Por exemplo, a Nacional Iguatemi, em relação aqui
ao Shopping da Bahia. Eu acho que é essa, não sei, é Valdo Luz Empreendimentos, que foi o cara que criou o Shopping Barra, que tem outros shoppings também aqui em Salvador, não é isso? Então é por aí. Shopping de Itabuna também, eu não sei se é da Nacional Iguatemi, é de uma empresa nacional grande. Era, pelo menos, né? Durante um tempo aí, um amigo meu, a mesma empresa que era a dona do Aeroclube que deu errado, né? Também tem feira, Outlet Center. Outlet Center funciona como um shopping, só que é para ser uma coisa mais de menor custo, né? Para as lojas porem, em geral, as suas coleções passadas, né? E o cara vai, a figura vai e diz, comprei essa roupa aqui e tal. No ano retrasado, né, minha senhora? Mas tudo bem, né? Pelo menos é Gucci, sei lá, é Armani, alguma coisa parecida. Então vai lá. Final da história. No shopping, então, ele tem esse diferencial, né? Tem uma norma similar em relação à internet. Aqui a gente vai falar mais disso quando for falar de propriedade industrial. Mas basicamente, na internet há uma atribuição de domínios por organizações nacionais ou até mundiais. A mundial é a ICANN, ICANN, que atribui nomes e números, né? Na sigla deles fala isso aí, para quem quiser abrir. Para quem quiser abrir assim, né? Para quem quiser, não é nem abrir um estabelecimento virtual. É basicamente ter uma página, entendeu? Aí o cara tem uma página, ele pode dar ali daquela página, fazer ramificações, né? E aí vai ser um site, né? Um sítio, né? A partir do momento que aquela página o camarada vai para outra, vai para outra, vai para outra. Aí pronto, vira um sítio na internet. Então, assim, além disso, né? Deixa eu ver aqui. O que é que ocorre? O ponto, né? Ele vai também poder ser alienado. O que é que a gente quer dizer com alienado? Quer dizer retirado do patrimônio, né? Tem 10 minutos para falar disso. Mas vamos lá. Quer dizer retirado do patrimônio, né? Então, assim, quando tira do patrimônio, você tira como? Por várias maneiras. Ou por uma troca, por uma doação, ou por uma venda, né? Para valer contra terceiros, a alienação ela tem que ser registrada à junta comercial. Quem são os terceiros aí? Principalmente os credores do empresário, cuja garantia do crédito é basicamente o estabelecimento, não é isso? Então, para ele vender o estabelecimento, ele tem que ter a concordância dos credores, como está aqui, sob pena de falência. Por quê? Porque a lei de falências, a lei 11.101 de 94, ela fala que se o empresário alienar o seu estabelecimento sem ficar com garantia suficiente para os credores podem pedir a